Olá, professora, como você está? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o Gabriel e eu vim apresentar o meu seminário de transportes, que tem como título Emissões de poluentes de veículos flex em área urbana. Análise das emissões e sua relação com modos de condução. Então, para você que não sabe, primeiramente, um veículo flex é aquele que tem a capacidade de receber combustível gasolina e também o combustível etanol, que tem a capacidade de receber esses dois combustíveis. Ele tem capacidade flexível, como o próprio nome diz. Então, importante dar uma ambientação ao tema, ou sobre o crescimento da frota no Brasil. Então, como todos nós sabemos, há muito tempo, o aumento da frota de veículos no Brasil intensifica o tráfego urbano e vem crescendo de uma forma até desenfreada em alguns lugares, resultando em maiores emissões de poluentes. Este cenário impacta diretamente na saúde pública e na qualidade do ar de uma forma geral. É importante também entender o impacto das emissões, né, na qualidade do ar. Poluentes como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de enxofre, eles são responsáveis pela deterioração da qualidade do ar. Eles têm efeitos nocivos sobre a saúde, que contribuem para doenças respiratórias, cardiovasculares e também piora a qualidade do ar de uma forma geral. Importante compreender, né, graças ao tema do conteúdo, a influência da emissão desses poluentes pela condução, né, pelos veículos. Então, a forma com que os veículos eles são conduzidos, ela vai afetar diretamente os níveis de emissões. Então, é importante compreender os modos de operação, que nada mais são do que o modo em que o veículo ele vai ser utilizado durante o tráfego, durante o trânsito, durante a sua utilização da via. Iremos estudar alguns ao longo dessa pesquisa. Então, eles desempenham um papel crucial na quantidade de poluentes que são liberados. Trazem características diferentes para o veículo. Eles podem influenciar até mesmo na capacidade do veículo de ser utilizado. Então, é muito importante compreender a influência desses modos de operação. Para entender esses modos de operação, é muito importante que eles sejam aplicados dentro de um ciclo real de condução. Uma vez que eles refletem o uso do cotidiano dos veículos. E eles são muito mais representativos e conseguem trazer características muito mais reais do que algum teste laboratorial. Esses ciclos reais de condução nada mais seriam do que o que é utilizado no cotidiano, o ciclo que é utilizado, o tráfego, a sua variação, às vezes mais fluido, às vezes mais intenso. Então, o realismo desse estudo é muito importante para que possa trazer uma análise completa e mais precisa do impacto ambiental causado por esses veículos flex. Então, de forma geral, o objetivo da pesquisa ele é avaliar como esses modos de operação desses veículos flex eles podem afetar nessas emissões de poluentes em áreas urbanas. Além disso, vai ser feita também uma correlação com relação à utilização a compreensão dessa emissão com relação à utilização do seu combustível também. O quão relacionada está a maior quantidade de emissão de um certo poluente com o combustível que está sendo utilizado. Então, é um dos objetivos também. Mas podemos dizer que o geral é a compreensão de como esses modos de operação são influentes nas emissões de poluentes, que podem ser prejudiciais. Então, para isso, foi feito o desenvolvimento de um ciclo real de condução urbana, que vocês verão mais para frente, que o local utilizado é um lugar de tráfego intenso. E, voltando, como eu disse antes, essa pesquisa, esse estudo feito, ele estabeleceu uma relação clara entre as emissões dos poluentes com os diferentes modos de operação do veículo, como foi dito anteriormente. E, também como foi dito, ela também focará em analisar o consumo do combustível associado às emissões também dos poluentes, fazendo uma correlação de dados de consumo durante acelerações e também com relação aos modos de operação, com o intuito de entender a eficácia desses veículos flex nas condições urbanas. Então, na metodologia, primeiramente o local da pesquisa. O local de tráfego intenso que foi utilizado foi da cidade de Fortaleza, no Ceará, capital do Ceará, que apresenta um tráfego intenso, como sabemos, e traz um lugar adequado para que possa ser feita essa pesquisa, um local que traz as características de um sistema de condução real. O veículo utilizado é um Nissan Versa 1.6, no ano de 2014. A pesquisa é do ano de 2017, então é um veículo que tinha ali aproximadamente 31 mil quilômetros rodados, como foi possível observar na tabela. E essas características, principalmente por ser flex, ele traz é um veículo adequado para que possa ser feita a pesquisa.
Para que possa também ser feita, para que fossem feitas as medidas, foi utilizada um sistema portátil de monitoração de emissões, que é o PEMS, uma sigla em inglês, que foi acoplado na via porta onboard, que é uma parte do motor que, ao aplicar esse sistema portátil, faz com que imediatamente possa fornecer esses dados precisos sobre as emissões ou sobre outras características que tem a frequência de até 1 Hz, que possa ser captado por esse equipamento. Então, características ali, como é possível ver na imagem, como latitude, longitude, altitude, velocidade, além também do principal dessa pesquisa, que é o analisador dos gases, a compreensão da emissão de O2, CO, NOx, enfim, outras coisas. O tipo, o combustível utilizado, foi utilizada uma gasolina com 27% de etanol. Esse valor ele não é aleatório, ele é um valor instituído na legislação brasileira como um combustível ideal. Essa presença desses 27% foi aplicada depois dessa legislação para trazer uma fonte renovável assim de combustível, para que possa trazer uma forma mais renovável de energia, uma forma mais renovável também que diminua a emissão do dióxido de carbono. E além disso, traz uma praticidade para a pesquisa, porque já apresenta tanto a presença da gasolina quanto também do etanol, facilita também na hora de fazer a correlação com a emissão dos gases. Então, os resultados, primeiro foi feita a análise do ciclo de condução real, o comportamento de cada modo de operação dentro de uma condução real. Primeiramente, vou explicar um pouco de cada modo de operação, que eu acabei não explicando antes. Foi estudado 3 métodos durante o trabalho. O primeiro é o modo de aceleração, modo de operação de aceleração, que nada mais é do que acelerar o veículo e utilizar o torque do motor. Tem o método de desaceleração, podemos dizer que é quando você desacelera, quando você tira o pé do freio ou você deixa de utilizar o acelerador. Temos também o método parado ou marcha lenta, que é quando o carro ele está ligado, está funcionando, mas ele está parado, devido a trânsito, enfim, outras coisas. Então, esse ciclo, com todos esses modos de operação, ele durou cerca de 1.216 segundos, aproximadamente ali 21 minutos, em uma distância de 8,4 quilômetros. Foi possível perceber que o modo parado, o modo em marcha lenta, ele foi identificado como mais frequente, representando 43,5% do tempo total, desses 1.216 segundos. O modo de aceleração, ele representou 26,5%, já o modo de desaceleração representou um modo de 23,5%. O ciclo FTP 75 nada mais é do que, nesse caso, foi feita uma comparação para provar a eficiência de um estudo com um ciclo urbano real. Foi feita a comparação com um ciclo como esse FTP 75, que é um ciclo feito em laboratório. A comparação e os parâmetros que foram utilizados, é possível perceber que a utilização desse ciclo feito em laboratório, ele não confere veracidade, porque ele não incorpora diversas características imprescindíveis, como a geometria, a inclinação, a via, o comportamento do combustível e também o comportamento do condutor, entre outros, o que torna a adoção desse método de laboratório um procedimento que não representa a realidade. Como é possível ver na tabela, além de esses parâmetros que foram ditos, tempo, velocidade, aceleração, são consideravelmente diferentes, o que implica em emissões diferentes e comportamentos diferentes de cada um dos modos de operação. Então é possível perceber que além da distância foi diferente, é possível perceber o tempo, a velocidade média consideravelmente menor no ciclo real, a desaceleração consideravelmente maior, ali um menos 5,6, né, aceleração mínima. Também a aceleração, então é possível perceber a falta de realidade nesse tipo de método. Por isso que foi utilizado um método real. Resultados referentes à emissão de dióxido de carbono e também o consumo de combustível. É possível perceber ao longo da pesquisa, e também né, nessa tabela ao lado, que durante o modo de aceleração, o modo de operação de aceleração, foram registradas tanto as maiores emissões de CO2, com 6,38 miligramas por segundo de média, quanto também o consumo de combustível, de 6,61 litros a cada 100 quilômetros. Isso porque, apesar dele não ter sido o mais frequente, ter representado apenas 26,5% do tempo nesse método, podemos dizer que o modo de aceleração ele é aquele que mais utiliza do motor, devido à necessidade de uma maior potência do motor na utilização do seu torque. E como nesse caso, o parado foi o método mais utilizado, houve a necessidade de acelerar, desacelerar, acelerar, desacelerar, o que causa no método chamado de stop and go, que nada mais é do que um outro modo de operação
que faz com que a combustão do combustível não seja feita de forma adequada, em que haja uma maior força do motor, mais do que o modo de aceleração normal, aumentando as emissões de gases e também a utilização de combustível, o que libera tanto a presença desses gases como outros que serão ditos, como, por exemplo, o monóxido de carbono, também o óxido de enxofre. Ele também apresentaram maior frequência nesse modo de operação de aceleração, com 55,6 microgramas por segundo e 5,08 de forma respectiva. Os níveis de Igor Carbonetos eles foram baixos, isso por conta do carburador, que impede a passagem desse, desse tipo de poluente, e também outros não foram detectados devido à capacidade do motor. Então, com relação ao desempenho do combustível, foi feita a correlação, como foi dita antes, entre o consumo do combustível e o comportamento dele adjunto da emissão de CO2. E essa correlação foi de 99,8%, o que indica uma relação direta entre eles. A elevada rotação do motor está associada a maiores emissões de monóxido de carbono e de óxido de enxofre. Isso por conta de uma combustão incompleta. Então, alguns tipos de poluentes que não seriam presentes devido ao funcionamento bom do motor, eles acabaram aparecendo muito por conta dessa combustão que não foi feita de forma correta, devido à necessidade do carro de acelerar, 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 causando uma maior força no motor e até um desgaste desnecessário. Então, de forma mais resumida dos resultados, podemos dizer ao longo de tudo que o modo de aceleração ele gera as maiores emissões, enquanto o modo parado, apesar, né, do modo parado ter sido mais frequente. Isso acontece por conta do tráfego stop and go, que intensifica o consumo e as emissões de poluentes. Então, ele força o motor, trazendo uma presença maior de outros tipos de poluente e aumentando o consumo daqueles, a presença daqueles já comuns. Então, algumas conclusões e recomendações. Importante que você que assistiu entenda que os modos de operação eles são muito importantes, eles têm um impacto direto nas emissões veiculares. Nós desde sempre estudamos que a maior são de poluentes, mas da onde que vem isso? É importante sabermos que os modos de operação eles são os principais é o principal estudo para que possa compreender como que está a emissão de um certo carro, de um certo tipo de veículo. E compreender também o quanto esses modos de operação eles estão influenciando no uso do seu carro, no uso do veículo, se está forçando, se está desgastando. Muitas vezes há problemas em que o carro ele força de uma forma desnecessária, enfim, entre outras coisas. Sabemos que muitas vezes não é culpa de quem dirige, não é culpa de quem é o dono do carro, é muito por conta de um crescimento desenfreado das cidades, que causa a necessidade da utilização do carro de uma forma inadequada, mas é algo a se refletir, é algo a se estudar e compreender também, porque é muito relevante. Com relação ao combustível, recomenda-se testar diferentes variações dele, para que possa compreender uma relação com os seus poluentes. Esse ideal, que de 27% de etanol, obteve-se uma relação de quase 100%, ou seja, uma correlação muito próxima. E também é importante testar diferentes condições de tráfego, outros modos de operação, com outras vias, um tráfego talvez um pouco mais fluido, para que possa compreender outros tipos de comportamento. E entender também como que isso afetaria no impacto das emissões. É isso, galera. Muito obrigado e tchau, tchau.